eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Olá a todos, eu sou Marcelo Vieira, estamos no programa Nossa Evolução, pela Rádio Chico Xavier. Estamos dando continuidade aqui à nossa conversação sobre esse tema tão importante para nós como espíritos em evolução, que é esse nosso papel consciente dentro do processo da evolução. Esse ano a nossa temática tem sido basicamente sobre energia, não é? E também uma expressão da caridade como nós a conhecemos. No entanto, nem sempre essa palavra caridade ela tem uma amplitude ou ela consegue chegar a todas as pessoas sem ter uma conotação puramente religiosa, né? Então, a caridade ela é uma palavra que ela vai um pouco além. E a ciência que estuda ou que busca compreender um pouco mais esse aspecto, né, da convivência humana, que é essa ajuda recíproca, a gente usa a expressão caridade como tarefas, né? Temos a tarefa da consolação, a tarefa do esclarecimento e a tarefa energética pessoal. Então, a caridade, ela tem a palavra caridade tem um conceito um pouco mais católico, por assim dizer, e tem uma conotação muito mais religiosa. E a gente tem que tentar pensar que a questão de auxiliar os outros no processo evolutivo é uma condição da evolução humana. Então, nós não conseguimos dar passos maiores, mais largos em nosso processo evolutivo, senão com a ajuda mútua, né? Assistindo, auxiliando os outros. Então, a caridade, por ela ter uma conotação, essa palavra em si, tem uma conotação um pouco mais religiosa, ela acaba tendo uma resistência assim de um público que não para um pouco para refletir sobre essa nossa necessidade de, em convivendo em sociedade, nos ajudar mutuamente nesse processo de evolução. E a temática desse ano tem sido a tarefa energética pessoal. Como caridade, nós nos expressamos, né? Nós ajudamos, e nós temos três tipos de caridades bem claras. Temos a tarefa da consolação, que é quando você simplesmente afaga, quando você ajuda a pessoa quando ela chega até você com problemas, né? Então você dá aquele acalento momentâneo. Já é um sinal de que, como ser humano, você já começa a se preocupar com o outro. Então é uma expressão da caridade, né? Então essa tarefa da consolação, ou quando você em si já tem essa predisposição para consolar, ajudar e assistir, você já começa a pensar no outro, isso lhe faz ter empatia, a entender, a se doar ao outro, e é um começo desse processo de evolução. Mas não é ainda uma tarefa muito eficiente, uma vez que, quando a pessoa chega com um problema até você, ela chega desequilibrada, você a acalma e a tranquiliza, isso não a previne de que ela retome a errar e a chegar naquele problema novamente. E aí entra a nossa segunda tarefa, um pouco mais complexa, que é a tarefa do esclarecimento. Então, além de consolar, se de fato nós queremos ajudar a pessoa no processo evolutivo, nós precisamos esclarecê-la, não é? Dar-lhe informações, conhecimento, né? Experiências que a gente já vivenciou, para que ela não reincida naquele erro. Então, além de você consolar, deixar a pessoa tranquila, você precisa também chamá-la à realidade, não é? E tentar explicar como é que ela chegou naquele problema, elucidando. Qual é o maior problema que a gente tem em substituir a consolação pela tarefa do esclarecimento? Ora, eu não consigo esclarecer alguém se eu não tiver esclarecimento sobre esse ponto que eu quero esclarecer. Então dá muito trabalho. Você primeiro tem que se instruir para que você seja apto a instruir os outros. Então isso requer uma dedicação, um estudo, uma reflexão. Então, quando a pessoa chega com um problema até nós e nós acalentamos ou cuidamos dessa pessoa, é mais simples, é mais fácil, é mais imediato.
E a gente também vê esse retorno rápido, né, dessa nossa intervenção. Então é mais fácil a gente ficar só na consolação. Eu fico bem, a pessoa também, e vida que segue. No entanto, eu não estou, de fato, contribuindo para que ela melhore e saia daquela situação, saia daquela prisão ou saia daquele problema. E aí eu tenho essa resistência também em dedicar o meu tempo, em me aperfeiçoar, adquirir conhecimento, sabedoria, vivências, para que eu possa de fato atuar. Então, é muito mais difícil a tarefa de esclarecimento do que a tarefa da consolação. E o retorno da tarefa do esclarecimento às vezes demora muito, e você ainda faz o papel de chato, né? Você é que tem que pegar ali na ferida da pessoa, você que tem que cutucar mesmo, provocar uma reflexão. E esse trabalho é um pouquinho desgastante, tanto para nós que tomamos o papel de ser o esclarecedor, quanto para a pessoa que vai ter que ouvir de você que os atos, né, as consequências das ações, as consequências na vida dela é resultado das próprias ações, seja por imaturidade, seja por negligência, né, seja por erros evitáveis. Então dá um trabalho danado. E quando nós temos uma vivência, superamos um grande desafio, ou aprendemos a solucionar problemas da vida física, da vida espiritual, o mais importante é que a gente aprenda também a registrar essas vivências, né? Seja por meio de um livro, seja por meio de uma anotação, seja de qualquer forma que isso se torne permanente, que você consiga ajudar outras pessoas com aquela sua experiência, com aquela sua vivência. Então, a técnica de você esclarecer através de um livro é uma das técnicas milenares que a gente tem, de você passar um conhecimento de uma vivência e de uma experiência para as próximas gerações, não é? Então, quando nós fazemos isso, temos esse nível de dedicação, de aprender direito como é a nossa linguagem, de entender quais são os nossos problemas, de dedicar o nosso tempo a elaborar isso, organizar e compartilhar, nós contribuímos de uma forma muito mais efetiva. O resultado não vem imediatamente, muitas vezes vem com décadas, né? Ou séculos, ou até milênios. Então, às vezes nós dedicamos vida após vida a desenvolver um conhecimento que só vai trazer retorno com milênios à frente. E a gente tem que aprender a pensar a curto prazo, a médio e a longo prazo, né? Então, nós precisamos ter essa consciência de que a tarefa da consolação ela é importante, mas ela não é suficiente para que possamos vir a contribuir para uma evolução efetiva. A gente se engana muito quando pensa que só consolando ou se deixando consolar nós estamos resolvendo algum problema. Isso não é verdade. É extremamente importante, mas não é suficiente. A gente tem que suar, transpirar, se dedicar, entender como é que a vida funciona, dominar o conhecimento, passar esse conhecimento à frente e assim nós estaremos de fato contribuindo. Não só para a melhoria das pessoas que, em outras vidas ou até nessa própria vida, por ignorância nossa ou até por um ego muito forte, nós acabamos desvirtuando, desequilibrando, trazendo problemas. Nós não vamos ajudar só estas pessoas, nós nos ajudaremos com as nossas produções de conhecimento em outras vidas. Nós sabemos que uma das grandes dificuldades, ou vamos dizer assim, uma das regras de reencarnação, é o esquecimento das suas vidas pretéritas. Então seria muito melhor ou mais fácil se em uma vida futura você localizasse ou encontrasse os seus manuscritos ou os seus escritos biográficos que já mostra os problemas que você superou. Porque em que pese a gente adquira nível de conhecimento, esclarecimento e vivência, vida após vida, sempre que nós reencarnamos, nós corremos sérios riscos de retomar atitudes e ações que nos levaram a erros em outras vidas. Então, isso é extremamente possível e natural. Nós não excluímos erros da nossa ficha evolutiva, nós apenas adicionamos acertos. Então, nós não somos intocáveis, nós não somos blindados de ceder
aos caminhos que a vida dá, ou que a gente já tomou em outras vidas, que nos leve a erro. E tendo consciência disso, muito seria válido nós acessarmos manuscritos que nos ajude a reequilibrar os nossos padrões éticos e morais para que a gente erre muito menos. Afinal, não é isso que não é a este fim que se serve a codificação espírita? Não é um conjunto manuscrito que nos faz refletir e retomar condutas éticas com base nos valores que nós já adquirimos, seja nesta ou em outras encarnações? Então, isso tudo facilita. Só que todos nós temos a nossa própria, por assim dizer, a nossa própria regra, as nossas próprias normas, os nossos próprios valores, muito individuais. Então, o que a gente tem na codificação espírita são conhecimentos básicos e gerais, mas não específicos. Então, só você vai saber a superação dos seus próprios desafios. E dentro do seu grupo evolutivo, certamente terá pessoas passando pelos mesmos desafios. Então, quando você supera alguns desafios, por exemplo, pobreza extrema, você aprender a viver com recursos, seja em qualquer vida, isso facilita o seu desenvolvimento, porque você vai ter recursos para conseguir auxiliar e assistir os outros seres que não têm as mesmas faculdades que você. Então, se vida após vida você desenvolve essa faculdade, essa capacidade intelectiva de sobrevivência e de gestão dos seus próprios recursos e vence sempre a questão da pobreza extrema, é uma habilidade que é interessante você compartilhar. E a gente diz, mas isso não é só vida física? Não. A vida física e a vida espiritual são conectadas. Então, se você aprende a gerir a vida física, fica mais fácil de você equilibrar e trazer as virtudes da vida espiritual. Afinal, nós estamos em um mesmo processo de evolução. Então, a reencarnação é um facilitador, por assim dizer, desse nosso processo de consciência. Então, quando você supera grandes desafios na vida física e você compartilha esse conhecimento, essa técnica, você facilita para que outros, nessa mesma jornada, aprendendo aquele conhecimento, não tenham as mesmas dificuldades, não incidam nos mesmos erros que você antes de ter esse conhecimento. Então, você contribui com essa tarefa de esclarecimento para os outros. Isso é extremamente fundamental nesse nosso processo de ajuda mútua, no processo de evolução. E daí a gente percebe a dificuldade que é a tarefa do esclarecimento em detrimento da tarefa da consolação. Em todas as religiões, a predominância é da tarefa da consolação. Quando você chega lá, não, Deus vai perdoar os seus pecados, ou os espíritos de luz vão lhe ajudar em tal processo. Ok, mas isso é temporário. Isso é uma urgência e emergência. Tudo bem que quando a maioria das pessoas chegam a uma instituição religiosa, elas estão em crise, né? Estão em um momento de debilidade, seja emocional, seja na vida física, enfim. Então, ela precisa dessa assistência consolativa, né? Precisa desse consolo para ela restabelecer o seu equilíbrio, mas não pode parar aí, né? Então, você recebe aquela dose de amparo, de aconchego que a gente tem nas casas religiosas, mas você também precisa empurrá-la para que ela entenda que há outros passos a serem dados, que ali não é suficiente. E que se ela for ali receber o consolo, mas não reformular as suas atitudes, ações, forma de pensar, etc., ela vai reincidir nos mesmos erros e acabará na consolação novamente. Então, assim, o grande sonho de um professor é não ver mais o aluno na sala de aula, né? Não por falta, porque não quer mais ensiná-lo, mas porque ele já aprendeu o que devia. O sonho de qualquer diretor de uma instituição prisional é ver aquela instituição vazia, para que aquelas pessoas que ali estão se reformulem e tenham uma capacidade de viver socialmente. O sonho de um diretor de um hospital é que ver aqueles leitos todos vazios, mas não por não ter condições de ajudar as pessoas, mas por elas já terem um conhecimento suficiente para evitar os problemas que levam àquela instituição.
Então, nós, nesse processo evolutivo, queremos exatamente a mesma coisa. Que nós não venhamos a precisar da religião de forma emergencial, mas que ela seja um processo de reconexão, não só com o divino, com o equilíbrio, mas também com o conhecimento, não é? Para que nós possamos ter um domínio maior sobre o nosso processo de evolução e deixar de ser assistido e passar a ser um assistente, não é? Deixar de ser a criança e passar a ser o adulto da nossa vida e do nosso processo de evolução. Claro que as instituições que vivem em detrimento dessa ignorância da maior parte da população, principalmente quando se fala em conhecimentos espirituais, não fazem muito esforço em tirar as pessoas da ignorância. Mas há a mudança da necessidade do próprio planeta que inspira a gente a buscar pelo conhecimento racional. Então, aí a gente junta ciência e religião na tentativa de libertar a nossa capacidade mental dessa subjugação a interesses escusos que muitas vezes fundamenta grande parte de algumas religiões. Então, nós precisamos estar atentos a esse processo e saber que evolução é esforço e que não há essa benevolência toda da parte espiritual com quem é preguiçoso, que não cuida da própria vida e não cuida do próprio processo evolutivo. Isso chega a ser egoísmo, porque se você não se desenvolve o suficiente, aqueles que dependem de você também não terão esse desenvolvimento. Então, essa tarefa assistencial requer de nós um nível de autoconhecimento, de autovivência, de entendimento das leis do mundo, das nossas leis pessoais, para a gente viver em equilíbrio, se dedicando, se esforçando e evoluindo. Então, nós temos a tarefa da consolação, até hoje era predominante no planeta Terra. Estamos entrando agora na tarefa do esclarecimento, onde nós estamos desenvolvendo o nosso corpo mental, através do raciocínio, do conhecimento e de informações. Então, as crianças que estão chegando, que de criança não tem nada, só um corpo, né? Nós desembarcamos aqui antes deles e eles desembarcam agora. Então, não são menos ignorantes ou mais, aliás, não são menos sábios do que nós, né? Pelo contrário, estão muito mais propensos a um desenvolvimento rápido em moralidade. Então, com isso, nós não temos mais como resistir ao processo da racionalidade. Nós precisamos dessa tarefa do esclarecimento. E, claro, quem tem condição, quem tem um pouco mais de discernimento, tem aí a tarefa de ajudar aqueles que têm menos, né? Que tiveram menos oportunidades, que tiveram aí mais dificuldades nesse processo de entender como é que de fato é a vida e sair um pouco do emocionalismo, que predomina e domina as nossas vivências religiosas, né? A gente tem muito sentimentalismo e pouca racionalidade. Então, nós precisamos ir dando doses pequenas de racionalidade, porque ninguém aguenta uma verdade muito forte de repente, né? E também não deve ser o nosso papel se a pessoa assim não estiver preparada, né? A gente precisa respeitar o processo de crescimento de cada um. Não dá para impor nada. Você precisa respeitar, em definitivo. Mas também não dá para você deixar de falar quando você tem acesso a esses níveis de conhecimento que são simples, só são racionais. E que nós precisamos enfrentar os nossos próprios medos e temores, perder o medo da morte, perder o medo de ser punido. Isso não, de fato não existe. Você não vai para um inferno, né? O inferno são as suas projeções mentais, são os seus pensamentos. Então, quando você começa a entender as leis que regem esse universo, você entende um pouco mais que você é uma consciência livre. E que isso, claro, toda ação gera consequência. Então, por ser uma consciência livre, isso não lhe livra de passar por situações que são consequências das suas imaturidades. Então, ter a iluminação ou ter o esclarecimento, isso não nos livra das nossas responsabilidades pelos erros cometidos durante o período que a gente não tinha nenhum discernimento, né? Então, quando a gente tem consciência, a gente começa a reformular a nossa estratégia de vida
para tentar ajudar essas pessoas e vai deixando as bestialidades, né? As coisas insignificantes de canto. E aí a gente vai valorizando o que é importante, que é o nosso autoesclarecimento, o nosso autoconhecimento e como nós podemos nos tornar uma ferramenta essencial nesse processo de ajudar os outros também no processo evolutivo. E ajudar o outro, como requer um esforço para você aprender, naturalmente é uma autoajuda, certo? A terceira tarefa, e aí essa terceira tarefa você vai fazendo em conjunto com essas outras. Então, além de você já gostar e querer se doar ao outro, através da consolação e através do esclarecimento, que você já está dedicando tempo, você já está dedicando conhecimento, reflexão, você também pode doar as energias do seu corpo físico. Como assim? Quando nós estudamos o livro dos médiuns, nós entendemos que todo fenômeno espiritual, ou todo fenômeno dito espírita, ele acontece pela interação energética da energia ou do princípio universal, energia essa que é o princípio e a base de toda a matéria toda a matéria existente. Essa energia, ela é, vamos dizer assim, manipulada ou manobrada ou dominada por nós quando estamos fora do corpo. Ou seja, por nós quando estamos desencarnados, ou seja, pelos espíritos, né? Essa energia, junto com a energia animalizada, energia magnetizada ou energia doada pelo médium ou pelo corpo animal do ser físico, juntando essas duas energias, você consegue fazer os fenômenos espíritas. Então, você consegue interagir com essa energia espiritual, com a energia magnetizada, você consegue envolver e provocar fenômenos. Então, você consegue fazer um objeto se mexer, você consegue fazer uma caneta escrever, você consegue ver um espírito para quem tem essa predisposição e afinidade energética. Então, há essa interação para que esses fenômenos aconteçam. Então, há essa doação de energia, mas não só para a existência desses fenômenos. Você pode doar energias também para recompor o corpo astral de espíritos, para ajudar na reconstrução de colônias espirituais, para ajudar no reparo, no auxílio de pessoas encarnadas. Então, é uma fonte extrema de soluções para diversos problemas. Essa interação ou essa parceria entre um espírito e um ser encarnado, que juntando as suas energias consegue aí favorecer o processo de auxílio e de assistência. Então, além de doar o seu ombro amigo, né, na consolação, doar o seu discernimento para auxiliar no processo de esclarecimento, você também pode doar as suas próprias energias, a energia do corpo que você tem, para favorecer o processo de assistência. Há essa última técnica, essa tarefa energética, ou essa tarefa de transmissão energética, ou essa tarefa assistencial pessoal, nós damos o nome de TENEPS, ou Tarefa Energética Pessoal. É um nome técnico que a ciência dá para o que nós, como espíritas, chamamos de passe, né? É um passe. Só que é um passe muito mais sofisticado, porque não é direcionado a uma pessoa. Até que a nomenclatura antiga era passe para o escuro, né? Você doa a energia, você retira do seu tempo aí um período de 50 minutos diário, sempre dentro de um período de 3 horas. Por exemplo, quando eu comecei a experimentar essa técnica, meu horário era das 21 horas da noite até a meia-noite, que é o horário que eu tenho mais tranquilidade e que eu posso me dedicar. E dentro desse período eu tiro 50 minutos para fazer essa doação de energia. Então, nessa doação de energia, você tem um amparo, ou seja, você tem uma assistência de um espírito técnico, não é um espírito familiar, como a gente tem muitos, né? Que tenta nos auxiliar, mas ainda não tem domínio, não tem esclarecimento suficiente para atuar de uma forma mais acertada. Não basta uma boa intenção, não basta uma boa vontade, tem que ter conhecimento, certo? Então, não é qualquer espírito que junto com você consegue fazer uma tarefa profissional, técnica de doação de energias, que vai ter uma finalidade assistencial. Então, é sempre importante a gente pensar sobre isso. Então, nós temos aí essa doação de energia, que é uma expressão gigante, né?
da caridade, é uma expressão gigante da própria caridade. E nós temos essa disposição, nós fazemos essa doação energética. Penso que diariamente, só que nós não damos nomes aos bois, né? Nós não sabemos ou entendemos muito pouco esse fenômeno. Então, é extremamente necessário, penso que desde então, né, já que a gente está em um período de transição planetária, a gente refletir sobre isso para ter consciência desse processo. Porque tendo consciência, a gente utiliza ele de uma forma muito mais eficiente e não desperdiça as nossas energias com coisas inúteis. E isso é muito importante. Se essa energia ela tem uma importância e pode ser usada no processo de assistência, se você gastar essa energia com coisas inúteis, vai faltar para as coisas úteis. A entender esse processo é muito importante. A gente vem tratando sobre TENEPS, que aí eu já fiz um resumozinho interessante para a gente retomar o que era essa tarefa energética pessoal, ou seja, uma expressão da caridade onde você doa suas próprias energias. Nós fazemos as 3 tarefas ao mesmo tempo. Ou você não concorda que quando eu acabo doando energia e tenho consciência disso, eu também não estou doando conhecimento e consolação, né? Eu também estou doando conhecimento, uma vez que quem recebe aquele benefício, ele observa aquele fenômeno, então ele desperta para tentar entender como é que aquilo funciona ou não, né? Isso depende da predisposição da pessoa. E também eu estou consolando, eu estou auxiliando ela em uma fase importante. Só que não é aquele auxílio direto, né? Então você começa a perder o seu ego, porque a gente tem muito isso ainda, de sou eu que estou ajudando. Não, quando eu dou energia, essa energia ela vai para uma central extrafísica de energia, dessa central é que ela é distribuída de acordo com a necessidade. Então, às vezes você trata diretamente com o espírito ou a pessoa que precisa de assistência, muitas vezes não. Então você entra no anonimato, né? Então as pessoas não sabem que é você que faz. Então às vezes você encontra uma pessoa na rua, você sente que ela precisa, você leva ela para a sua tarefa energética pessoal, você auxilia ela, mas nem ela sabe, nem ninguém sabe, e vida que segue. Então a gente começa a perder esse ego, né? Então é muito importante. O tema relacionado hoje são as operações assistenciais. Quando a gente fala em operação, a gente lembra aí um pouco das operações médicas. Então, as operações médicas, você usa instrumentos, você revê o ambiente. Então, as operações assistenciais também são essas nuances pelas quais nós nos doamos, nós ajudamos. Então, quando se fala de energia, nós temos 3 operações bem distintas. É a doação de energia que a gente sente a desmaterialização do nosso corpo, é como se a gente sentisse o nosso corpo espiritual se expandindo, saindo. Você sente sua mão saindo do seu próprio corpo, você se sente saindo do seu corpo. Então você sente a desmaterialização de partes do seu corpo durante essa doação de energia. Tem a ectoplasmia, que é a doação do seu próprio material celular, né? Você doa a energia material que junto com a energia espiritual vocês conseguem aí produzir e otimizar diversos fenômenos. Isso é extremamente importante. As nossas mãos são aspersores de energias, né? Então é mais ou menos por onde sai uma grande intensidade dessa energia quando a gente está em processo de doação, mas normalmente sai pelo corpo todo. Mas as mãos, os braços são o que a gente chama de verdadeiros aspersores de energias, é quem lança essa energia. Quando você está fazendo esse trabalho, essa TENEPS, às vezes você sente a intuição de lançar os braços, movimentar as mãos. Isso produz um tipo diferenciado de energia que vai ser direcionado para aquele assistido que ali está. Com isso, você ainda tem o benefício de fortalecer a sua musculatura. Os seus braços ficarão mais fortes, até o seu peitoral, de acordo com o uso. Porque se você faz isso diariamente, recebe essa inspiração de movimentar os seus braços para produzir um certo nível, um certo tipo de energia, você ainda tem esse benefício de ficar com sua musculatura um pouco mais forte. A questão da temperatura,
Que aí tudo isso, quando você vai fazer uma cirurgia médica, uma operação médica, você tem que observar tudo isso. Tem que ter uma temperatura adequada para não ter uma proliferação das bactérias. Você analisa os instrumentos que se usa, né? Até a técnica. Então, quando você vai assistir alguém, é um processo cirúrgico que você está fazendo. Então, você também tem que ter atenção a isso. Então, a temperatura também é importante. Quem pesquisa o tema constata que abaixo de 20 graus, essa doação de energia ela é mais efetiva. Por que isso é importante? Se você percebe que o assistido precisa de uma quantidade de energia muito maior, muito mais forte. Então, você vai condicionar o ambiente para que ele receba o máximo dessa energia. Então, se você sabe que em uma temperatura mais baixa essa produção vai ser mais otimizada, você vai poder adequar as circunstâncias para atender a necessidade daquele assistido. Então, observa-se que abaixo de 20 graus, essa doação de energia é muito mais fácil, ela flui muito mais. Então, há uma intensificação maior e há uma produção maior dessa energia. O bom também é que a gente sempre faz uma parceria. A gente faz uma parceria entre você, o espírito e o assistido, né? Então, pode ser que você receba intuições para modificar a sua forma de agir, a sua forma de doar essas energias. Então, essas intuições vêm desse seu amigo técnico que está ali lhe auxiliando nesse processo de ajuda. Então, ele traz algumas observações. Ah, tá, essa imposição de mãos não está muito adequada para este caso. Então, seria interessante você usar uma outra técnica. E aí você vai se amoldando de acordo com essas observações que esse seu amigo técnico vai lhe passando e você vai percebendo. Por isso que muitas vezes a forma como a gente trata uma pessoa é muito diferente do tratamento que se dá a outra pessoa. Em razão dessa sua percepção, dessas orientações e da sua adequação ao caso específico. Por isso que eu sempre contestei, de certa forma, quando chegava algum orientador em casa espírita para determinar que o passe devia ser feito de uma forma padronizada para todos. Nem sempre o médium tem a mesma produção de energia e nem sempre o assistido precisa do mesmo tipo de energia. Então, isso requer um autoconhecimento para você se entender, um conhecimento, uma afinidade com quem está lhe assistindo, para que você se adeque à necessidade do assistido. Então, tudo isso tem que ser levado em conta quando você vai analisar esse tipo de fenômeno. Reflexões. Muitas vezes, esses nossos amigos nos provocam reflexões para a gente mudar um conceito, um entendimento. Às vezes você tem uma predisposição a ser preconceituoso. A pessoa que está na sua frente para você assistir é uma pessoa negra ou é uma pessoa de uma ideologia sexual diferente daquela que você pensa. Então, às vezes, vem conceitos na sua mente para você refletir, para você modificar temporariamente os seus preconceitos, a fim de você liberar a sua energia assistencial. E aí você começa a ter pensamentos mais nobres, mais universais, que não segregue tanto ou que limite tanto a sua forma de ver o mundo. E com isso você contribui para a assistência. Então você também recebe intuições ou informações para que provoque reflexões e até mudanças de conceito. E como nós somos cheios de conceitos e preconceitos, isso é extremamente importante. Então, você estar aberto a essa percepção é muito importante para que você faça um trabalho assistencial de alto grau. Já que a gente entrou para assistir, que faça o melhor e não algo meia boca ou mal feito, né? As consciências ou os espíritos envolvidos no processo de assistência é pelo menos três. Tem você, o amparador aqui a gente nomina o espírito técnico, né, que conhece, ou espírito superior, o espírito esclarecido, ou um espírito puro, como diria Allan Kardec. Mas ainda não é uma tarefa para um espírito puro lhe assistir. Espírito puro é uma categoria um pouco acima. Isso daí fica para um espírito mais esclarecido, né? E o praticante. Então, a gente tem esses três... O praticante, que sou eu, praticante da TENEPS. Aí tem o amparador, que é quem me assiste, e o assistido, que é aquele que recebe. Tem um fenômeno que é interessante, eu não posso deixar de mencionar, que é o encapsulamento, né? O encapsulamento é uma técnica, muitas vezes é patrocinada por nós, como médium, mas também pelos espíritos.
se envolve. O encapsulamento é um envolvimento temporário de um espírito para que o pensamento dele, ou as energias deletérias dele, não contamine o ambiente. Quando chega a um hospital, um paciente que tem um problema que pode causar problema a todos, ele é isolado, né? Ele é isolado, então ele fica ali em quarentena, totalmente isolado, é um quarto isolado que ninguém pode ter contato, para que aquele problema não dissemine e acabe com os outros pacientes que ali estão sendo tratados e até mesmo com os médicos que estão tratando, né? Então, quando chega um espírito que vai atrapalhar os trabalhos, isso também pode ser feito. Então, você encapsula, envolve aquele espírito para que as influências dele não contaminem o ambiente ou as pessoas. Esse encapsulamento, ele pode ser classificado em três: consciência, tempo e dimensão. Quanto consciências ou espírito? Consciência é o nome científico que se dá ao que o espiritismo chama de espírito, né? Que é a parte pensante. Então, toda vez que eu falo em consciência, remete-se a espírito. Então, esse encapsulamento, você pode encapsular uma consciência ou um espírito, você pode encapsular um casal ou uma dupla, ou você pode encapsular um grupo, né? Chega um grupo todo assim querendo destruir aquele trabalho, você encapsula para que aquelas intenções e motivações não afetem o trabalho. Tempo, você pode encapsular ele por 1 minuto, por 1 hora, por dias, se assim for necessário. Dimensão, você pode encapsular um quarto, uma casa, um bairro, toda uma comunidade extrafísica, né? Eu acho que dá para encapsular até um umbral todinho, assim, para não, as influências não chegar a um ponto de influir. Por quê? Um dos maiores problemas da humanidade é a influência do mundo espiritual, principalmente do negativo, sobre as nossas ações. Então a gente está com vontade de brigar com a pessoa. Quando chega um espírito que tem um potencial de contaminar a gente, aquela pequena vontade já passa. Você tinha vontade de só dar um murro. Quando se aproxima aquele espírito, sua vontade já é de esganar a pessoa, estraçalhar. Então, isso acaba estimulando um pouco mais as suas ações. Se você dominasse a técnica do encapsulamento, você o encapsulava. E aí você ia ter discernimento para pensar com clareza se valia a pena ou não. Como a gente não domina essas técnicas, por não ajudar as pessoas e não otimizar as nossas energias, essa influência nos toma e a gente toma a decisão. E aí a gente agride, a gente faz coisas que contrariam o nosso código pessoal de ética e isso gera o nosso karma. Gerando karma, só vai lhe restar agora colher os frutos dessa sua inconsequência, certo? A filosofia que baseia esse encapsulamento é: muito ajuda quem não atrapalha. Então, se chega em um espírito zombeteiro, como algumas literaturas usam, né? Se a influência dele... O zombeteiro ainda bem que é brincalhão, ele não tem muita intenção malévola. Mas quando chega um que tem intenção malévola, então você o encapsula. Depois de terminar o trabalho, você o atende, né? Mas é sempre importante saber disso. Esse processo de encapsulamento também é feito para você envolver uma comunidade extrafísica que vai afetar uma outra comunidade extrafísica. Que é isso? Eu pego um pessoal que é do umbral, que está tentando atacar energeticamente uma colônia, que está estudando os processos de evolução da humanidade. Quando eu sinto que aquelas energias vão afetar aquelas consciências que estão ali estudando, eu encapsulo eles até eles concluírem o projeto deles, para que não sejam afetados. Então a gente protege até que eles desenvolvam. Para vocês perceberem como é a regra do mundo espiritual, a moeda de troca, né? Não tem nada de graça. A moeda de troca é sempre você estar se dedicando ao outro. Quando as suas intenções são nobres, boas, e você está se dedicando ao outro, e quem vai ser atingido positivamente pelas suas ações é um grupo enorme de pessoas, você sempre vai ter assistência. Você sempre vai ter assistência e esses encapsulamentos ocorrerão. Mas se as suas vontades e intenções são muito egoísticas, individuais, pode esperar também que você não vai ter proteção nenhuma, você vai estar em um campo aberto, um campo de guerra sem proteção alguma. Então, nós também contribuímos para a melhoria do processo do desenvolvimento humano quando doamos energias para patrocinar esses encapsulamentos que permitem a evolução. Então, imaginemos nós que
Se todos nós começássemos a desenvolver essa tarefa energética pessoal, conseguiríamos promover um melhoramento do mundo muito mais rápido. E é muito gratificante, que aí vem essa gratificação dentro dessa operação, você saber que você é uma chave, é uma peça muito importante nesse processo de transformação do mundo. Ainda que indireta, que seu nome não apareça, mas você sabe que você está ali, dando a sua contribuição, se aperfeiçoando e aperfeiçoando aqueles que estão ao nosso redor. Então, esse é a nossa conversação de hoje. Até o nosso próximo encontro.